Nós já vimos a primeira parte da oração de Daniel, e este texto, segundo o que lemos, é na verdade a resposta a esta oração, na qual o Senhor lhe dá mais uma revelação daquilo que há de acontecer nos dias posteriores a Daniel, inclusive abrangendo até mesmo ao tempo do fim. E quando nós falamos de Daniel, nós falamos da sua oração, nós nos concentramos em dois pontos principais, a saber, em primeiro lugar, que a oração de Daniel foi motivada pelas Escrituras. Em segundo lugar, nós vimos que a oração de Daniel também foi direcionada, foi orientada, norteada pelas Escrituras, não apenas motivada. Nós vimos como o conteúdo da oração de Daniel, além de ser teologicamente preciso, ele reflete exatamente o conteúdo da profecia de Jeremias acerca dos 70 anos. E é claro que esta oração, ela foi gestada no céu, porque ela é motivada e direcionada pelas Escrituras. E é claro que uma oração gestada no céu será respondida pelo céu, e de maneira poderosa. E é isto que acontece dos versos 20 a 27. Então, o que Deus fala na sua resposta? A resposta de Deus, eu já adianto aqui 2 pontos da mensagem. A resposta de Deus, a oração que é gestada no céu, tem uma resposta poderosa, que traz 2 coisas aqui a Daniel. Primeiro, ela traz consolo. Ela vai trazer consolo para Daniel. Segundo, ela traz uma ampliação da perspectiva, uma ampliação da visão de Daniel sobre aquela situação. Eu na verdade, deveria citar estas 2 coisas numa ordem invertida. Ela traz uma nova perspectiva das coisas e, consequentemente, ela traz consolo para Daniel. Esta é a resposta de Deus. Quando Deus responde às nossas orações, nem sempre Ele muda as nossas circunstâncias, nem sempre Ele muda o nosso estado, a situação que nós estamos vivendo, mas quando nós oramos e oramos segundo as Escrituras, Deus sempre nos traz uma resposta que vai nos proporcionar 2 coisas. Primeiro, uma visão mais ampla do problema que nós estamos apresentando a Deus. E segundo, à luz dessa visão mais ampla, o consolo de Deus e o fortalecimento. Aqui eu já praticamente adiantei toda a mensagem. E você que está anotando aí, pode gravar isto. Então vamos observar aí. E eu quero desde já dizer o seguinte, essa segunda parte, especialmente do verso 24 ao 27, constitui-se talvez o trecho mais polêmico do Antigo Testamento, e um dos trechos, pelo menos da literatura apocalíptica, e um dos trechos mais controvertidos de toda a literatura escatológica, aquela que se refere às últimas coisas, porque são as famosas 70 semanas de Daniel. O que elas significam, nós vamos ver agora. Mas eu quero já adiantar que eu não estou aqui para satisfazer a curiosidade de ninguém e nem para reinventar a roda. Eu não estou aqui para trazer nenhuma revelação nova. Eu vou tentar ser o mais fiel possível ao que seria uma boa interpretação deste texto, mas o mais importante é que você aprenda as grandes lições espirituais que nós temos para a nossa vida. Eu já adiantei aqui, mas nós vamos nos deter nelas mais para frente. E eu quero começar então dizendo aqui, numa espécie de elucidação ou contextualização, antes de entrar nessa resposta da oração, que quando Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro, ele provavelmente se referiu a um número arredondado. Alguns estudiosos eles passam tempo demais tentando calcular de que ano para que ano, e algumas vezes não fecha, fica em 68, às vezes pula para 74. 70 anos diz respeito ao decreto de Ciro, a primeira invasão de Nabucodonosor até o decreto de Ciro, a segunda ou a terceira invasão de Nabucodonosor até o decreto de Ciro, ou a invasão de Nabucodonosor até o decreto de Artaxerxes para se reconstruir os muros, ou o decreto de Dario para se reconstruir o templo. São coisas que a gente perde tempo, porque se você tem
68 ou 75 anos, a profecia se cumpriu. Nós sempre falamos no sentido comum, de maneira arredondada, não é? A gente fala 8 dias quando a gente às vezes quer dizer 7. Porque se você contar precisamente dá 7. De hoje, desse domingo a 8 dias. Ora, se você contar de agora é o tempo zero, o próximo domingo serão 7 dias. Mas a gente usa 8. Então, eu não vou me deter muito nisso aqui. De fato, o cativeiro durou arredondadamente 70 anos, mas quando ele profetiza, ele usa o número arredondado, de modo que o número 70 tem uma forte, consagrada simbologia na cultura judaica. Isto é que é mais importante. Quando Jeremias profetiza 70 anos, isto tem alguma coisa importante para nós. Primeiro era 70 anos para que a terra descansasse os seus sábados, porque o povo não estava cumprindo a lei mosaica que dizia que a cada 6 anos, no 7º, o povo tinha que parar de arar a terra e comer só aquilo que fosse produzido espontaneamente, para que a terra descansasse. E numa das passagens, que o tempo não me permite agora demonstrar, mas numa das passagens, lá mesmo em Crônicas, diz que para que a terra se agradasse dos seus sábados, e em Jeremias mesmo diz que para que a terra descansasse os seus sábados durante 70 anos. Mas também o número 7, ele tem uma simbologia que representa um período completo. Deus estava mostrando que a sua disciplina seria perfeita sobre o seu povo. E nós podemos sustentar esse pensamento porque, se levarmos em conta o ano da ascensão de Nabucodonosor, em qualquer teoria cronológica, que foi em 605, alguns dizem que foi 611 a.C., toda tentativa de calcular o número exato vai, de alguma maneira, fracassar. E, sem dúvida, o número é aproximado e nenhum problema vai trazer para a exatidão histórica da profecia. Além disso, na interpretação que o anjo dá a Daniel a respeito das 70 semanas, a natureza simbólica é ressaltada e o sentido do cativeiro é ampliado. Veja, ele vai dizer, olha, Daniel, não são 70 anos. Verso 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. No original, na verdade, o hebraico traz 70 setes estão determinados para o teu povo. Não são apenas 70 anos, Daniel. A própria interpretação do anjo traz um significado simbólico da profecia de Jeremias. E a coisa funciona mais ou menos assim. De fato, o povo passou cerca de 70 anos no cativeiro e após 70 anos ele voltou. De fato. Mas o que o anjo está dizendo, estes 70 anos que o povo passou, quando ele voltar, o cumprimento de toda a história da redenção não será aí. Este será um cumprimento provisório, este será um sinal de um cumprimento maior. Na verdade, para cumprir tudo aquilo que a volta do cativeiro significa, serão necessários 70 setes. Então a própria simbologia, a própria forma simbólica com que o anjo interpreta, nós vemos, mostra a natureza simbólica do número 70 e dos 70 setes. Mas isto nós vamos ver, obviamente, para que amplie, inclua a história da redenção na sua plenitude. A implicação deste fato, meus queridos, é que nós não devemos confundir interpretação literal com interpretação literalista. Eu estou aqui estabelecendo um fundamento para a minha interpretação das 70 semanas. Ok? Por isso que eu estou falando isso. E me permita me demorar um pouco nessa elucidação. Então, nós não devemos confundir interpretação literal com interpretação literalista. Nós cremos numa interpretação literal nas Escrituras. Nós não cremos numa interpretação alegórica. Mas nós entendemos que na própria linguagem bíblica existe uma simbologia, como na nossa linguagem também. A gente fala assim, olha, você já me falou isto 10 vezes. E a gente não quer dizer exatamente 10 vezes, o número 10 é um número simbólico. Você falou muito, você falou demais. Pois bem, o judeu diria, você já me falou isso 7 vezes. Era mais ou menos a mesma coisa. Então nós não devemos negar que, por causa da forma literária, especialmente apocalíptica, nós temos uma simbologia aí. Então quase ninguém, quando conta a história, utiliza números exatos. No entanto, alguns intérpretes, embora bem intencionados, eles tratam dessa questão como se dela dependesse uma defesa da exatidão histórica da Bíblia. Obviamente, ao dizer isto, eu não estou a desprezar a interpretação literal, que adoto integralmente. Mas eu creio que não devemos permitir
que em nosso zelo pela defesa da veracidade bíblica, nós venhamos a nos esquecer que os profetas utilizavam não apenas referências numéricas arredondadas, como se utilizavam também da simbologia típica da cultura hebraica, como qualquer pessoa se utiliza dos referentes linguísticos da sua cultura. Então, eu preciso enfatizar, para não ser mal entendido, que eu creio na interpretação literal das Escrituras. Eu aceito a literalidade dos fatos narrados na Bíblia, como os sinais e prodígios do Êxodo, eles realmente aconteceram. Ou os feitos heróicos extraordinários dos juízes, em especial Sansão. Eu creio literalmente no nascimento virginal, na ressurreição física de Cristo, nos sinais e milagres realizados por ele e pelos apóstolos. Eu creio, por exemplo, na veracidade da experiência de Daniel. Contudo, o que eu estou a ressaltar, que eu quero que fique claro, é que devemos ser sensíveis para admitir que a linguagem utilizada na Bíblia não é científica, ela é fenomenológica, ela é expressa a partir daquele que vê, de acordo com o ponto de vista do observador. Além disso, como em qualquer outra língua, os autores bíblicos se utilizaram abundantemente de figuras de linguagem. Ter isto em mente, meus irmãos, é importante ainda mais quando se trata de literatura apocalíptica, um gênero literário com elevado grau de simbologia. Este é o caso de Daniel 7 a 11, e neste sentido, eu reitero o meu respeito pelos intérpretes que zelam por demonstrar a exatidão dos relatos bíblicos. Todavia, eu deixo aqui o alerta, para que o nosso excesso de zelo nos segue para o real sentido do texto. Os céticos sempre vão procurar colocar as Escrituras em descrédito, não é? Entretanto, não é forçando a barra, que para encaixar todas as peças nos mínimos detalhes, que nós vamos impedir ataques à palavra de Deus e preservá-la das acusações. Pelo contrário, o literalismo de alguns intérpretes, especialmente na interpretação da literatura apocalíptica, acaba gerando interpretações e previsões mirabolantes. Há uma diferença importante, portanto, entre literalidade e literalismo. Finalmente, devemos ter a humildade de deixar as coisas encobertas para o Senhor. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas a nós nos pertencem para que cumpramos as palavras desta lei. O que mais importa é entendermos o sentido da história. Então essa oração de Daniel, que foi motivada pelas Escrituras, que foi direcionada para as Escrituras, que foi uma oração fervorosa, incluindo uma argumentação lógica, fundamentada no caráter de Deus, nos seus atos redentores, e na aliança, ela tem uma resposta. E essa resposta traz um alívio do fardo que Daniel trazia sobre si. E ela traz um esclarecimento do problema e da história da redenção que vai trazer consolo para Daniel. Vamos então a esta oração. Vamos lá. Observe versos 20 a 21, 20 a 22. Como a resposta aqui neste momento, ela vem muito rapidamente. Falava eu ainda e orava. Então o que nós temos aqui nesta primeira cena é uma resposta rápida. Esta é a cena, podemos resumir nisso. Resposta rápida. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu ainda, falava ainda na oração. Ou seja, Daniel ainda não havia terminado a sua oração. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, capítulo 7, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Quando eu falo rápida resposta, não quer dizer que Daniel mal começou a orar, o anjo apareceu. Não. Ele deixa claro que foi a hora do sacrifício da tarde. Ele havia dito no versículo 2 que ele buscou a Deus, melhor, no versículo 3, que ele buscou a Deus com jejuns, pano de saco e cinza. Para fazer jejum, um homem não começava meio-dia. O judeu geralmente começava de madrugada. Ele certamente deve ter programado a sua agenda para naquele dia se dedicar apenas à oração. Mas a resposta veio apenas de tarde. Ele passou o dia inteiro orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Ele fala aqui do sacrifício da tarde, é muito interessante que ele observe isto. Por quê? Porque ele não está em Jerusalém. E o templo está destruído, não há sacrifício no templo nesse momento. Não foi restabelecido o sacrifício. Mas por que ele se lembra do sacrifício da tarde? Porque ele se lembra que desde a construção do tabernáculo e depois também no templo, Deus havia ordenado a Moisés
e isto perdurou pela monarquia. Isso era, era uma ordem do Senhor, que deveria haver 2 sacrifícios por dia oferecidos pelo povo de Israel. 2 holocaustos, na verdade. Um cordeiro deveria ser queimado de manhã e outro de tarde. De maneira que passa o dia queimando e depois à tarde e à noite queimando. Não deveria deixar de haver fogo no altar. E Daniel, portanto, está aqui lembrando do culto, ele está lembrando do templo, ele está voltado para a casa de Deus, ainda que a casa de Deus estivesse destruída. Lembra que no capítulo 6, ele orava voltado para Jerusalém. E por que ele faz isto? Nós lembramos que em 1 Reis, se não estou enganado, capítulo 6, quando ora, ou 2 Crônicas também, quando Salomão ora, ele diz: Senhor, quando o teu povo pecar e foi enviado para o cativeiro, e alguém lá no cativeiro orar, voltado para esta terra, voltado para esta casa, ouve tu do céu. E até nisso Daniel é bíblico, ele ora voltado para Jerusalém. E então, a hora do sacrifício da tarde, a hora que o holocausto, que era um tipo do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, está sendo realizado. Nessa hora não havia sacrifício, mas ele sabia que a hora que o sacrifício é realizado, nessa hora vem o anjo Gabriel. Mas ele vem rápido, diz que ele vem voando, não significa que ele tinha asas. Aliás, ele usa muito o termo homem Gabriel. Os anjos, aliás, apareciam em forma de homens. Mas que diz que ele vem voando, é que ele vem voando mesmo, no sentido que vem flutuando, e ele vem rapidamente. Só que Daniel não havia terminado a oração, ele estava quase que no fim da oração, talvez, mas antes que ele termine, o anjo interrompe. Veja, quando ele ainda estava falando, ele toca. Ele não esperava isso. A resposta de Deus é assim, ela vem quando a gente menos espera. Quando a gente está no alto da luta da oração, o Senhor vem e toca o seu povo. Então ele está dizendo que ele tocou, e diz que ele queria instruí-lo, e falou com ele, disse: Daniel, agora saí para fazer-te o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Vamos entender isto aqui. Deus está dizendo, através de Gabriel: olha, a tua oração não foi ouvida agora. Não foi só agora que Deus ouviu tua oração à hora do sacrifício da tarde. Logo que tu começaste a orar, observe, no princípio das suas súplicas, já saiu a ordem. O que ele está dizendo é: a tua oração está sendo ouvida desde o seu início. E eu fui ordenado a vir, Daniel, rapidamente. Por quê? Porque você é homem muito amado. Aqui começam as palavras de consolo. Que coisa maravilhosa. Tu és homem muito amado. Você é muito amado no céu, Daniel. Há um Deus que ama você, que escolheu você para ser servo de Deus. Este homem que ficou no cativeiro, que foi humilhado, separado dos seus pais, para uma terra que não conhecia, que foi perseguido lá, está sendo lembrado. Daniel, isto tudo não significa... Lembra, ele está dizendo: nós pecamos, eu e a casa de meu pai pecamos, nós merecemos tudo isso. Ó Senhor, tudo isso que veio, nós merecemos. E ele está se incluindo, e Deus responde. Ele faz exatamente aquilo que Davi diz: coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Ele está falando aquilo que Isaías diz no capítulo 66, os céus são o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor. A casa do Senhor estava arrasada. O Senhor diz: que casa me edificareis? Porque a minha mão fez todas estas coisas, mas o homem para quem olharei é este, o abatido e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Deus não está falando de qualquer abatimento. Porque algumas tristezas, elas vêm do sentimento de vitimização, da autocomiseração, da autopiedade. Nem todo contrito está contemplado nesta passagem. A palavra de Deus, quando fala de abatido e contrito, está dizendo aquele que está abatido e contrito pelo seu pecado. Quando a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que choram, ela está falando dos que choram os seus pecados, que reconhecem quão miseráveis eles são, que lamentam o estado de calamidade, a apostasia, os desvios do povo de Deus, e que os consideram como seu pecado. A estes abatidos e contritos, Deus diz: olha, você é muito amado.
É um consolo, porque Daniel está se sentindo o pior dos pecadores. Ele está dizendo: Daniel, olha, eu vim logo, porque tu és muito amado. Esta é uma palavra ao abatido e contrito de espírito, que treme da palavra de Deus. E aí então ele passa a explicar a visão. E nessa visão o que nós temos é um esclarecimento e uma ampliação da perspectiva de Daniel. Daniel já tinha uma perspectiva correta, não é? Porque a perspectiva daquele problema, daquele cativeiro, ele a adquiriu através da leitura das Escrituras, como nós vimos. Mas a sua perspectiva aqui vai ser ampliada. E o que é que o anjo vai dizer? Vamos lá, verso 24. O verso 24 praticamente resume tudo o que o anjo vai dizer. Ele vai dizer, olha, o que ele vai dizer, em outras palavras, já é assim. Daniel, para se cumprir tudo aquilo que Jeremias profetizou, para se cumprir toda a obra redentora, para a libertação do povo de Deus ser completa, não bastarão 70 anos não. De fato o povo vai voltar, mas isto será um cumprimento provisório. Daniel, para se cumprir toda a visão, vão demorar 70 setes, é assim que está no hebraico. Quase a totalidade dos escritores, dos comentaristas, de todas as linhas teológicas e escatológicas, eles entendem que esses 77 significa 70 semanas de anos. Portanto, se pensarmos em números exatos, seriam 490 anos. E de fato, grande parte desse cálculo poderia ser mais ou menos exato, pelo menos arredondado, como veremos. Porque a palavra 7 refere-se a 7 dias na semana. Também poderia significar semana. Então, quando ele diz 70 setes, nós entendemos, não são 70 anos, mas são 70 vezes 7 anos. Ou 70 vezes 7 anos, isso mesmo. 70 semanas de anos. Essa expressão aqui é muito semelhante àquela de Jesus, quando ele fala a Pedro. Você lembra? Pedro disse, Senhor, até quando meu irmão pecará, que eu o perdoe? Acho que era Mateus 17. Até 7 vezes. E quando Pedro havia falado, ele achou que estava sendo generoso, porque os rabinos diziam que até 3 vezes. Passou de 3 vezes, você não era mais obrigado a perdoar. E Pedro, sendo generoso, ele usou um termo simbólico de perfeição. Até 7 vezes, Pedro disse, não, Pedro. Jesus diz, o padrão é muito mais alto. Até 70 vezes 7. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu calculava 490 vezes. Mas ninguém vai pecar esse número todo durante o dia contra mim. Mas Jesus não estava querendo dizer isso. Ele estava dizendo, infinitamente mais do que você está imaginando. O número significa perfeição. Então a primeira coisa que isto significa certamente, não importa o número, independente do número de anos que isto significa com exatidão, está dizendo, olha, vai ser preciso mais do que esses 70 anos. Muitas coisas mais importantes, mais profundas, mais significativas vão acontecer para que toda a redenção se complete, para que o meu reino venha. Observe que ele mostre 70 semanas, portanto, 70 vezes 7 anos, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Não foi pelo seu povo que ele orou? Olha que coisa interessante. Quando ele ora a Deus, ele diz, eu oro pelo teu povo. Eu oro pela tua santa cidade. E Deus está lembrando, Daniel, esse também é o teu povo, eu sei. E é a tua cidade. Mas olha, para que se complete o meu plano redentor sobre o teu povo e sobre a tua cidade, ainda demorarão 70 vezes 7 anos. E esses 77 vezes 7 anos, eles serão necessários para pelo menos 5 coisas. Na verdade, nós podemos unir 3 em uma só. Observe, nós precisamos entender. Esses 70 semanas de anos são necessárias para quê? Primeiro, para fazer cessar a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer a justiça eterna. 5, para selar a visão e a profecia. E 6, eu falei 5, mas são 6, para ungir o Santo dos Santos. Aqui é importante nós olharmos essas expressões para entendermos. Tudo isto vai acontecer durante esses 70 semanas de anos.
Então, quando nós olhamos a expressão expiar a iniquidade, dar fim aos pecados e cessar a transgressão, podemos considerá-la como paralelo. Porque a transgressão só cessa quando ela é expiada, quando ela é reparada. Certo? E quando há expiação, os pecados chegam ao fim. Então, já adiantando aqui, ele está falando de algo que tem a ver com o quê? Com a obra de Cristo. Porque quando foi que a transgressão foi cessada? Quando foi que foi expiado o pecado? Quando foi que foi resolvido de uma vez por todos os problemas do pecado? Quando Jesus morreu. Então ele está dizendo, aqui ele está pregando o evangelho, está ampliando a visão do evangelho para Daniel. Ele diz, olha, para fazer, por isso nós podemos pelo menos unir as primeiras 3 ações, os primeiros 3 eventos, fazer cessar a iniquidade, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Olha, Daniel, Deus vai pôr fim ao problema do pecado. Deus vai trazer a reparação do pecado. E, consequentemente, Ele vai trazer a justiça eterna. Se você quiser, você pode unir os 4 em um só. O que é a justiça eterna? Eu separaria os 3 primeiros de justiça eterna. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela será manifestada também no seu juízo final. Ela se manifesta em Cristo escatologicamente, quando Cristo sofre a punição em lugar do seu povo, mas ela se manifestará nos ímpios no final dos tempos, porque a expiação de Cristo cobre apenas os pecados do seu povo. Terceiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, expiação objetiva. Então, podemos dizer que o anjo está dizendo são, na verdade, 3 coisas que necessitam dessas 70 semanas de ano para acontecerem. Primeiro, são necessárias 70 semanas de anos para resolver o problema do pecado, trazer a expiação, para reparar, expiar a iniquidade, para dar fim aos pecados e para fazer cessar a transgressão. Em segundo lugar, ele está dizendo que Deus vai trazer a justiça eterna. E aqui é importante para Daniel, porque o povo de Deus também está sofrendo injustiça, e no período interbíblico vai sofrer mais injustiças. E o que ele está dizendo, a justiça do povo de Deus, a justiça de Deus será vindicada. Essa resposta do anjo, ela não só traz uma ampliação da visão, como por causa dessa ampliação ela traz consolo. Ele está dizendo, olha Daniel, Deus vai fazer muito mais do que levar o seu povo de volta para o cativeiro. Deus vai acabar com o problema do pecado. Deus vai trazer expiação completa do pecado. Deus vai fazer cessar a transgressão. Deus vai fazer justiça completa ao seu povo. Mas para isso precisa de muito mais tempo. Então, em terceiro lugar, ele diz, então em primeiro lugar, Daniel, Deus vai fazer muito mais, vai resolver o problema do pecado. Vai trazer, em segundo lugar, Deus vai realizar completamente sua justiça, vai vindicar a justiça do seu povo. Terceiro, Deus vai selar a visão e a profecia. Quando um livro era selado, não podia ser aberto. A ideia de selar a visão e a profecia é, tudo vai se cumprir. É isso que ele está dizendo. Os acontecimentos vão se cumprir. A escritura será selada, a escritura será cumprida. A revelação será encerrada para ser cumprida até o final de tudo. Então, nós poderíamos traduzir da seguinte maneira, para se cumprirem plenamente as Escrituras. E em quarto lugar, para ungir o Santo dos Santos. Por quê? O Santo dos Santos havia sido profanado. E Deus iria construir um novo santuário, iria consagrá-lo e purificá-lo. Então ele está dizendo, olha, são 70 semanas de anos. Depois o anjo diz o seguinte, primeiro então ele diz o que é necessário, quanto tempo é necessário, que vai ser necessário muito mais tempo. Ele diz que Deus vai fazer muito mais do que levar o seu povo, ele vai expiar o pecado, ele vai trazer a justiça eterna, ele vai cumprir plenamente a Escritura e ele vai ungir, ele vai consagrar o verdadeiro Santo dos Santos. Mas em segundo lugar, ele mostra como é que isto está dividido. E aí ele divide em 3 períodos. Preste atenção no verso 25. Sabe e entende.
Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Observe que ele divide em 2 tempos aqui. Ele fala de 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7 dá 69. Ele falou de 70, então faltou uma semana de anos. Ok? Então, as primeiras 69 semanas serão divididas de modo duplo. Primeiro 7 semanas e 62 semanas. Observe o que ele diz. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. Quem é ungido? A palavra ungido aqui é o Messias. Então, desde a saída para reedificar Jerusalém até o Messias, quando foi a ordem, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Bom, alguns colocam no decreto de Ciro, que está em Esdras capítulo 1. Outros colocam no decreto, na verdade, de Artaxerxes, que ordena, por pedido de Neemias, que se reedifique Jerusalém, lá no capítulo 2 de Neemias. Porque ele está dizendo que é a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Não é a saída da ordem para voltar do cativeiro. Então aqueles que defendem que está se referindo à ordem de Artaxerxes, lá em Neemias, que ele pede que o rei dê ordem para que ele volte, para que se lhe dê madeira, para que se lhe dê material para ele reconstruir os muros de Jerusalém, porque aqui não está falando de reconstrução do templo, mas edificar Jerusalém. Mas pode ser que edificar Jerusalém inclua edificar o templo, e aí nós voltamos para Esdras. Mas por isso que eu estou dizendo que se a gente se detém nisso, a gente perde a lição principal. O importante é, desde a saída do decreto do rei, seja Ciro, seja Artaxerxes, para edificar Jerusalém, até a ungido, você vai ter, primeiro, 7 semanas, depois 62 semanas. O que significa isto? Ele fala no verso 25, parte B. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Bem, antes das 62 semanas, vai ter 7 semanas. Então, o que significa é isso daqui. Isso aqui, os comentaristas praticamente todos concordam. As primeiras 7 semanas diz respeito a uma semana de anos que vai do decreto para reconstruir Jerusalém até a reconstrução de Jerusalém, que ele menciona no verso 25, parte B. Observe. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ele está falando da cidade de Jerusalém. As praças aqui é da cidade. Elas vão se edificar. Isto é um sinal de tudo que eu vou fazer e que eu estou te mostrando tudo. Ok? Então, se você contar, de fato, de maneira pelo menos arredondada, daquele momento do decreto até a construção plena de Jerusalém, que é na época de Neemias, é quando ele constrói o muro, né? Porque na época de Zorobabel se constrói o templo, mas Neemias posteriormente constrói o muro, constrói Jerusalém. Exatamente o que Deus está dizendo, olha, daqui para a reconstrução de Jerusalém ainda tem quase 50 anos, 49 anos, 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49 anos. Depois da reconstrução de Jerusalém, ainda haverá 62 semanas. Ok? Então ele está dizendo, ainda vai haver 62 semanas de anos. Se você colocar todos os 490 anos, de fato, desde a saída para reconstruir Jerusalém até a vinda de Jesus, vão se passar mais ou menos 400 anos. Depende do ponto de vista de que você começa a contar, considerando que houve mudanças no calendário de lá para cá. Porque Jesus, já se diz, não nasceu no ano 1, né? Ele nasceu 4 antes de Cristo. Eu não vou parar para explicar aqui para você, porque o tempo não me permite. Mas é que houve uma correção no calendário. Então, o que nós precisamos entender é, Gabriel está dizendo para Daniel, olha, Daniel, ainda vão demorar uns 50 anos para que Jerusalém seja reedificada. O povo vai voltar do cativeiro agora, com 70 anos, mas ainda haverá mais 49 anos até que tudo seja reedificado. E depois disso, mais 62 semanas de ano, faça o cálculo aí, até que tudo seja reedificado.
até o ungido. E de fato, você tem mais ou menos esse número de anos, né? Ao todo, 70 anos dá 490. Você vai ter 483 anos da época de Daniel, ou da época em que se reconstrói Jerusalém até Cristo. O ungido aqui é o Senhor Jesus. Só que ele diz, então, em primeiro lugar, você vai ter a primeira semana de anos, que será o período em que será reconstruída Jerusalém. Depois você terá mais 62 semanas de anos, que é o período desde essa reconstrução de Jerusalém até a vinda do ungido. E aí, depois das 62 semanas, lembre, antes das 62 ainda houve 7. 7 semanas mais 62. Isso dá 69. Então, quando ele diz depois das 62 semanas, depois desse segundo período, ele está dizendo depois das 69. Portanto, depois das 69 é a semana de número 70. Então, se nós entendermos a lógica que o anjo está colocando, ele diz depois das 62 semanas, que contando com as 7 anteriores dá 69, será morto o ungido. Aí diz que já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Então a pergunta, a grande questão que divide os intérpretes é: quando ocorrerá a última semana, a 70ª semana? Tá, as 7 semanas tem a ver com o tempo de Daniel até a reconstrução de Jerusalém. As 62 semanas seguintes tem a ver com o tempo entre a construção de Jerusalém e a vinda do ungido. Mas depois dessas 62 semanas, portanto, ao todo, depois das 69, quando ocorrerá a 70ª semana? Aí você tem 3 interpretações. Uma interpretação futurista, que é a dos dispensacionalistas. Eles dizem que a 70ª semana serão aqueles 7 dias de tribulação no final, quando a igreja será arrebatada e desfrutará das bodas, enquanto o mundo aqui e outros crentes, os crentes nominais agora convertidos e judeus convertidos, vão sofrer a tribulação. Então o que eles dizem é que Deus, ele criou um hiato, porque como o povo de Israel rejeitou o evangelho, Deus então interrompeu o seu plano com Israel e iniciou um novo plano com a igreja. E este hiato, este abismo, ele vai se encerrar no final da era da igreja, quando vier a grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, vem a grande tribulação, e aí você vai entrar na última semana, na 70ª semana de Daniel. O problema, nós temos 2 problemas com esta interpretação. A primeira é que os intérpretes dispensacionalistas, eles fazem isso porque eles dizem que 7 anos tem que ser literal. Só que a interpretação deles não é literal. Porque se há um hiato, no texto está dizendo que depois das 62 semanas será morto ungido. Depois das 62 semanas é a 70ª, porque já houve 7, 62 mais 7, 69. Então, se há um hiato, um suspense indefinido, já não é mais literal a interpretação. Segundo lugar, aqui está dizendo que o ungido é morto depois das 62, portanto, ele é morto na semana de número 70. Porque houve 7 semanas, depois houve 62 semanas, e depois dessas 69 ao todo, ele é morto. Se é depois, é na 70ª semana. E no texto não existe nenhuma indicação de hiato. Há uma outra interpretação que a gente chama de preterista, que diz que essa 70ª semana já aconteceu. E por que eles dizem isso? Porque aqui se anuncia que o povo de um príncipe, verso 26, que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Este príncipe aqui é uma referência a Tito Vespasiano. Tito Vespasiano, no ano 70, haveria de destruir o templo. Nós concordamos com o fato de que este príncipe que há de vir, que vai destruir a cidade de novo, veja, ela foi reconstruída, mas ser destruída de novo, se refere sim a Tito Vespasiano. Por outro lado, o texto continua dizendo que até ao fim haverá guerra e desolações, como se estivesse dizendo, outras desolações, além da queda de Jerusalém, estão determinadas. Portanto, ao contrário do que os preteristas dizem, que esse tempo, essa 70ª semana, ela já se encerrou,
nós seguimos a interpretação reformada, ou interpretação amilenista. É de que esta semana, de que ele está falando, ela começa com a morte do ungido. E nós ainda estamos nessa semana. Ela vai se encerrar com a grande tribulação. Esta não é uma semana exata de anos, não são 7 anos exatos, mas se refere ao último período da história da igreja. Um período em que ao longo dele a igreja será perseguida, como tem sido em várias partes do mundo, até que no último tempo uma grande tribulação vai intensificar as perseguições e a oposição do império das trevas. O que o anjo está mostrando é que algumas coisas acontecerão antes do fim, que são sinais da ação de Deus na história, do reino de Deus avançando na história para ser consumado. Então nós adotamos a interpretação de que a 70ª semana, ela começou, ela foi marcada com a vinda do ungido, esta vinda e a sua morte. Então ele já é morto na 70ª semana, ela começa aí. E é interessante porque esta semana tem a ver com tribulação. E a tribulação começa com quem? Na verdade o povo de Deus já vem sendo atribulado. Mas a tribulação nessa última era começa com o Senhor da igreja. Ele é perseguido, ele é morto, e veja, toda a palavra dele é assim. Se chamaram a Beelzebu, o senhor da casa, quanto mais aos seus domésticos. Nós somos identificados com Cristo, então a tribulação, a perseguição do povo de Deus, a 70ª semana começa com a vinda do Messias. E nós ainda estamos nessa semana. E até o fim estão determinadas guerras, desolações. E no verso 7, ele traz uma outra palavra importante. Ele diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Veja, a 70ª semana é uma semana. Quem é este ele aqui? Novamente nós temos duas interpretações. Os dispensacionalistas dizem que ele aqui se refere ao anticristo. Mas não há uma referência clara ao anticristo aqui. Fala só de um príncipe que vai destruir a cidade. E que sim, é uma prefiguração do anticristo, mas não é aquele anticristo final. Ele aqui, na interpretação que eu sigo, se refere a Jesus, não ao anticristo. Porque os dispensacionalistas dizem que ele aqui se refere ao anticristo, que durante a semana da tribulação vai fazer aliança com muitos. Mas se a semana aqui se refere a todo esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, entre sua morte e ressurreição e sua segunda vinda, então quem está fazendo firme aliança é o Senhor Jesus. E que diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício. Se refere ao anticristo, que sacrifício? Ele já cessou. Vai ter sacrifício de novo? É por isso que os dispensacionalistas acreditam, pelo menos os clássicos, que o templo vai ser reconstruído e o sacrifício vai voltar. Mas esse sacrifício não é mais considerado o sacrifício do povo de Deus, que o povo de Deus oferece. Senão nós temos que rasgar a carta aos Hebreus. Quando é que o sacrifício cessa? Quando Jesus morre. Não é mais necessário sacrifício. Então está falando de Jesus. E a aliança que ele está fazendo com muito é a nova aliança. Por isso, na ceia do Senhor, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E o próprio autor aos Hebreus, ele nos diz isso no capítulo 8, que Jesus é um mediador de superior aliança. No capítulo 8, ele diz no verso 6, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então Jesus, naquele dia da ceia do Senhor, naquele dia em que ele celebra a sua morte, ele institui a nova aliança. Então quem ele está falando aqui, ele aqui é o Messias, o ungido. Ele vai fazer a aliança com o povo durante essa semana, durante esse período, que é o período da igreja. E na metade da semana, aqui exatamente na sua morte, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aí a segunda parte do versículo, aí sim, fala do anticristo. Veja que ele inicia falando de um outro sujeito. Ele não continua falando ele, mas diz: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então o assolador aqui é o mesmo abominável da desolação de que o Senhor Jesus fala, do qual
Tanto Antíoco Epifânio no Velho Testamento, como Tito Vespasiano no Novo Testamento, são prefigurações. Resumindo a visão, o que o anjo está dizendo, olha, Daniel, é necessário um tempo mais longo, mas Deus vai realizar um plano muito maior do que você está imaginando. Ele vai fazer mais do que trazer Jerusalém de volta. Ele vai trazer um fim ao problema do pecado. Ele vai promover a expiação completa do pecado. Ele vai fazer justiça eterna ao seu povo. Ele vai cumprir todas as palavras das profecias. Ele vai ungir e consagrar um novo santuário que Deus erigiu, não o homem. E para isto tudo acontecer é necessário ser morto o ungido. Para isso tudo acontecer é necessário que Jerusalém seja destruída de novo. E para tudo isso acontecer, é necessário que venha o anticristo, que, no entanto, vai ser destruído. Essa visão traz uma perspectiva mais abrangente dos acontecimentos futuros do que o que estava envolvido na questão da volta do cativeiro. E aqui eu quero, então, aplicar. Nós vamos ainda falar muito mais disso, porque quando a gente chegar no capítulo 10, capítulo 11, as coisas vão se encaixando. Eu espero que já estejam, porque nós estamos falando das visões desde o capítulo 7. Então, o que ele está falando aqui, queridos, Gabriel, você é um homem muito amado, e por isso eu vou lhe mostrar que tem muito mais envolvido do que a volta do cativeiro. E aqui eu quero trazer algumas aplicações da nossa mensagem nesta noite. Eu já falei os 2 pontos. A oração que é gestada no céu, ela tem uma resposta que traz uma visão mais abrangente e traz, por causa dessa visão, um consolo. A visão de Daniel é ampliada. E aqui eu queria destacar então 2 lições para nós na nossa aplicação. 3 lições. A primeira delas é: você lembra, a oração de Daniel é correta, mas ele ainda não tem a perspectiva completa de todas as coisas. Isto nos ensina e nos ilustra o que está escrito lá em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 55. E, meus irmãos, como isto é importante para a questão da oração. Quando os falsos mestres dizem assim, olha, você pode pedir o que você quiser, que Jesus vai lhe dar, ignorando que esse pedir o que quiser está circunscrito ao que o próprio João fala na sua epístola. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O próprio João, que registra as palavras de Jesus, se pedis o que quiserdes, crendo recebereis. O próprio João na sua epístola diz, esta é a confiança que temos para com ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas os falsos mestres dizem que aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Só que o que significa aquilo que Deus te prometeu? Aquilo que você imaginou no seu coração que Deus te prometeu, não o que está na Escritura. E a oração de Daniel, ela exatamente traz o significado daquilo, ou a ilustração, ou um exemplo daquilo que Isaías nos diz no capítulo 55. Observe do verso 8 ao verso 10. O verso 8 e verso 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós precisamos entender, meus queridos, que às vezes nós nos aproximamos a Deus para orar, mas às vezes nós oramos segundo os nossos desejos, nós não consultamos as Escrituras, muitas vezes não estudamos os princípios da Escritura que dizem respeito, que falam aquela situação, e às vezes nós esperamos uma resposta do Senhor e não vem. E a gente às vezes fica perplexo. Por quê? Porque muitos falsos mestres têm dito que tudo que você pedir Deus vai te dar, que Deus vai resolver teu problema. Deus não resolveu o problema de Daniel, num sentido. Ele não voltou do cativeiro. O próprio povo ainda não havia voltado do cativeiro. Mas Deus disse, Daniel, não é como você está pensando, eu vou te revelar os meus pensamentos. A oração
é para nos ensinar que os pensamentos do Senhor não são os nossos. A oração não vai mover a mão de Deus, ela vai mover o nosso coração para se adequar à vontade soberana de Deus. Esta é a função da oração. Em segundo lugar, meus queridos, a perspectiva de Daniel, ela demonstra na sua oração, a perspectiva que Daniel demonstra na sua oração, ela era maior do que a maioria dos crentes hoje. Ele não ora por si mesmo, mas ele ora pelo seu povo, pelo povo de Deus. Ele não ora exigindo nada, porque ele entendera pelas Escrituras que o cativeiro fazia parte do juízo de Deus sobre o povo da aliança. Portanto, a perspectiva inicial de Daniel sobre o problema é muito mais ampla do que a que muitos crentes costumam ter na oração. Mesmo assim, como nós falamos, essa perspectiva precisava ser ampliada. E aqui o que nós aprendemos? Há uma relação de complementariedade entre Bíblia e oração. As Escrituras e a oração, como meios de graça, se completam na vida do crente. O que nós aprendemos aqui é que buscar a Deus em oração, com base nas Escrituras, vai ampliar a nossa perspectiva do problema pelo qual nós oramos. Vai colocar o problema num contexto maior da história da redenção e do programa do reino de Deus. Ou você não acha, crente, que suas lutas pessoais estão envolvidas no programa do reino de Deus, da obra redentora de Deus sobre a sua vida e sobre a daqueles que estão ao seu redor? Nenhum problema que envolve o crente está circunscrito a ele. Todo problema, toda luta que nós vivemos envolve todo o reino de Deus. E embora como resposta de oração, Deus responda positivamente e nos dê o consolo e o alívio necessários para aquela angústia e para aquela dor na alma que estamos vivenciando, mais importante do que isto, meus irmãos, é que Deus vai nos dar a perspectiva correta das coisas. Esta é uma grande lição em Daniel. A oração vai dar a você, segundo as Escrituras, a oração e leitura das Escrituras vai dar a você a perspectiva correta dos seus problemas, vai adequar o seu coração à vontade de Deus. E como isto é importante neste contexto em que vivemos de um cristianismo egocêntrico, individualista, secularizado, voltado para a resolução imediata dos problemas temporais. O próprio consolo de Daniel, ele vem depois dele ter um tempo de agonia. Você lembra que aqui mesmo em Daniel, no capítulo 8, depois daquela última visão, ele foi doente, no verso 27. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Só agora ele tem consolo, ou seja, às vezes não vem alívio na oração. Mas aqui, Daniel já estava no auge da carga. E aí Deus diz: Daniel, tu és homem amado. Então, mais importante do que tudo, é que a oração nos dá uma perspectiva do reino de Deus. E aqui há uma complementaridade entre oração e escritura. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por isso aquele cântico é importante, não é? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Não é como um passe de mágica, é ler, entender, estudar. Em oração, buscar de Deus uma compreensão. Terceiro e último lugar, há uma ligação entre esta mensagem e a série de estudos que nós fizemos sobre a armadura de Deus. Você lembra? E nós vimos no último estudo da série que nós vestimos a armadura de Deus em oração. Pois é, foi exatamente isto que Daniel fez. O que Daniel está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está resistindo no seu dia mau, que durou praticamente toda a sua vida, pois ele não voltou do cativeiro. E nós vimos aqui que ao anunciar as coisas que haveriam de acontecer até o estabelecimento do reino, dando-lhe uma visão mais abrangente, o que Gabriel está fazendo, o que o anjo de Deus está fazendo por mandado de Deus, é nada mais do que esclarecer e ampliar a proclamação do Evangelho para Daniel. Veja, ele está falando de expiação de pecados, de justiça eterna, de juízo de Deus.
de ungir o santuário. Portanto, tanto as escrituras já registradas que o profeta examina antes de orar, quanto a visão que ele recebe agora, e que também fará parte das escrituras, serão para Daniel uma armadura para ele resistir. Não estão aí o cinto da verdade? Não está aí, queridos, a couraça da justiça, a justiça eterna? Não estão aí as sandálias da preparação do evangelho da paz? Pois tudo isso não se resume na palavra evangelho, que Daniel inclusive pregou nos termos da velha aliança, para aqueles por quem foi capturado e para os cativos de outras nações com quem conviveu. Você vê aqui Daniel utilizando desde a sua adolescência o escudo da fé que lhe foi dado, ensinada por seus pais, e que vai protegê-lo dos dardos do maligno. Você lembra na sua primeira oração, no capítulo 2, verso 23, diz: a ti, ó Deus de meus pais, eu louvo. Enfim, toda a armadura de Deus está presente aqui. Então nós precisamos ter em mente que essa é a mesma armadura que também nos reveste. Portanto, meus irmãos, examinando a revelação de Deus, já encerrada nas Escrituras, e em espírito de oração e dependência do Senhor, é que nós caminhamos como filhos do reino. E em todos os nossos conflitos e embates pessoais, se os examinarmos em oração, à luz das Escrituras, e buscarmos o Senhor fervorosamente, isto nos dará melhor compreensão, consolo e fortalecimento para resistir no dia mau. E tudo o que vier a acontecer poderá até nos deixar perplexos, mas a leitura, o estudo, a meditação das Escrituras e uma vida de oração serão instrumentos de Deus a nos dar uma visão mais abrangente da nossa vida, para nos descolar do centro do eu, e vai nos dar suporte para superarmos as perplexidades da nossa vida. Esta verdade é mais importante do que você calcular as 70 semanas de Daniel. Pois a respeito daquele dia e da hora, o Senhor Jesus diz: ninguém sabe. Mas sabe que o Senhor Jesus já veio. Ele já morreu. Ele já expiou o pecado. Ele já trouxe a justiça eterna. Ele ressuscitou. Quando ele morreu, ele venceu o maligno. Ele está reinando. E ele está pondo todos os inimigos debaixo dos seus pés. E quando o assolador vier, ele o matará com o sopro da sua boca. Aleluia. Que o Senhor seja louvado.